Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aí a primeira parte do nosso curso completo de desenvolvimento de um e-commerce, tá? De uma loja virtual. O primeiro vídeo foi para fazer uma apresentação, né, do que nós iremos ver no curso. E esse vídeo agora nós vamos trabalhar efetivamente aí, na construção do nosso sistema, tá? Então vamos lá, mãos à obra e vamos trabalhar já com a primeira parte dessa construção. Nessa primeira parte, nós iremos ver como que nós vamos fazer a estrutura do banco de dados, tá? A estrutura que vai suportar toda a nossa loja virtual. As tabelas, tá? As procedures, os relacionamentos entre essas tabelas, nós vamos trabalhar tudo isso dentro dessa primeira parte aí da videoaula, ok? Bom, vou abrir o meu SQL Server Management Studio, ok? Quem não tiver pode baixar aí o SQL Server Management Studio. Tanto faz o 2005 quanto o 2008. Vou explicar por quê. As funcionalidades novas que tem no SQL no 2008 não vão ser utilizadas nesse vídeo, não vão ser utilizadas nesse sistema, que são funcionalidades que não trazem vantagem nenhuma em determinadas ações. Por esse motivo, vamos utilizar o 2005, mas podem utilizar o 2008 tranquilamente. Vai ser a mesma coisa, tudo que nós fizermos no 2005 vai ser a mesma coisa no 2008, ok? Então, vamos conectar aqui no meu banco de dados local, tá? Conectei a minha máquina, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é criar o banco de dados, botão direito em Database, New Database. Vai abrir aí a tela, né, do banco de dados. Nós vamos escrever loja, ok? Vamos colocar aí como loja, não vamos alterar mais nada e dar um ok. Ele vai criar o banco de dados para a gente, loja, tá vendo? Aqui é a loja. Então nós vamos começar a trabalhar com as tabelas. Vamos clicar com o botão direito, pode ser tanto aqui quanto aqui. Então vamos criar a nossa primeira tabela. Vamos abrir o banco de dados, Tables, botão direito, New Table. Vamos colocar aí o primeiro campo. O primeiro campo sempre vai ser o identificador, né? Então vamos colocar aqui, ó, IDT cliente. Alguns colocam código cliente. Eu gosto de colocar identificador, tá? Vocês podem trabalhar da maneira que vocês quiserem, mas se vocês alterarem aqui, vocês vão ter que alterar em todo o curso quando estiver referenciando IDT cliente. Eu indico a vocês não alterarem agora, façam o curso do jeito que eu estou mostrando. Depois que estiver familiarizado, façam as suas alterações, ok? Fiquem à vontade para fazer suas alterações. Então, IDT cliente, nome, vai ser um varchar de 100. Aqui eu coloquei o IDT cliente como inteiro, tá? O nome agora eu coloquei como varchar de 100. E-mail também um varchar de 100, ok? Vamos colocar um login para ele, tá? Um login para o usuário. Melhor, não vamos complicar a vida do usuário. O usuário vai logar com o seu próprio e-mail, tá? Vai colocar o e-mail e a senha, como fazem a maioria das lojas virtuais. E-mail, senha, nós vamos colocar um char de 10 para senha, onde a senha só pode ter até 10 caracteres. Nome, e-mail, senha e data de cadastro, ok? É claro que esse exemplo que eu estou dando do cadastro de cliente, né, é muito pequeno em relação ao que realmente necessita, mas para o nosso exemplo, para o nosso entendimento da nossa loja virtual, vocês não precisam mais do que isso, tá? Vocês podem estar criando aí a tabela de endereço, colocando mais coisas, data de nascimento, para mandar promoção, aniversário, por exemplo. Pode colocar telefone, vocês podem colocar o que vocês quiserem, porque a ideia central não vai mudar. Vocês podem colocar quantos campos vocês quiserem, que não vai mudar a ideia central. O que eu ensinar aqui
vai aplicar com 10, 15, 20 ou 30 campos, tá? Não tem problema. Então, e eu vou colocar aqui então, data de cadastro, tá? Date time. Uma observação, no IDT cliente, eu vou marcar ele como chave, vou clicar aqui, ó, set primary key, e vou colocar que ele é identificador autoincremental. O que é isso? A cada novo registro, ele vai incrementar um código automático, um código sozinho, tá? E vai fazer uma sequência de acordo com o que tiver lá. Então, eu tenho aqui, ó, Identity Specification, nas propriedades da coluna. E o que eu vou colocar é Yes. Aqui ele vai me perguntar qual que é o incremento, né? O que vai incrementar. Tá? Então, eu vou colocar como 1 e o seed, que são os passos que ele vai dar, de 1 em 1. Eu poderia estar colocando aqui, por exemplo, ó, 1000 e falar que eu quero passos de 2 em 2. Então, o primeiro cliente vai ser 1002. O segundo cliente, 1004. Tá? Porque ele está incrementando de 2 em 2. Então, eu vou deixar ele como 1000. Tá? Só para a gente ter um cadastro aí, vamos colocar ele como 1000. E eu vou colocar o seed aqui como 1. Tá? Então, o primeiro cliente tem que ser 1001, certo? Então, essa é uma observação para vocês fazerem, que vocês podem colocar isso. Ou pode deixar como 1 também, não há problema. Isso aqui é só uma curiosidade, ok? Com a nossa primeira tabela criada, eu vou salvar e vou colocar o nome de cliente, ok? Alguns podem se perguntar, por que não os clientes? Olha, há um conceito que muita gente ainda discute sobre questão de tabela. O que é uma tabela? Tabela é um conjunto de dados, tá? Que representa um único registro. Se eu coloco que é clientes, dá a ideia de que é conjuntos de conjunto, tá entendendo? Então, quando a gente coloca cliente, porque um registro ele representa apenas um usuário, então a gente coloca cliente porque ali vai ter muitos clientes, mas ele só pode ser representado apenas uma vez. Então, por isso que a gente coloca como cliente no singular e não no plural. Ok? Essa coluna aqui, ela determina se o campo é obrigatório ou não. Se eu marcar isso, deixar isso marcado, ele vai permitir que nome pode ser nulo. Convenhamos, nós estamos numa loja virtual, nome pode ser nulo? De jeito nenhum, então nós tiramos. E-mail pode ser nulo? De jeito nenhum. Senha pode ser nulo? Não. A data de cadastro, muito menos, porque ela é automática. Então, a gente desmarca todas e não vamos permitir que nenhum campo seja nulo. Eu salvo, ok? E pronto. Agora nós vamos construir nossa segunda tabela, ok? Nossa segunda tabela vai ser sobre produto. IDT produto. Vejam que eu vou manter a mesma estrutura, os mesmos nomes, tá? Para poder ter uma ideia geral e padronizar isso. Int, tá? O código. Nome do produto vai ser um varchar de 100. Descrição, tá? Descrição do produto. Varchar de... Aqui eu já vou colocar um pouquinho maior, vou colocar 300, ok? Não pode ser nulo, não pode ser nulo. Aqui, quando eu coloco primary key, ele automaticamente tira de nulo, porque primary key não pode ser nulo. Vamos colocar aqui o identity de yes, ok? E vamos continuar aqui. Descrição, agora nós vamos colocar o valor desse produto. O valor nós vamos colocar como decimal, ok? Precisão de 18. Vamos colocar data de cadastro, que é sempre importante ter uma data de cadastro, né? Quando que foi cadastrado esse produto, por exemplo. Date time, então não pode ser nulo, não pode ser nulo. Então nós temos nome, descrição, valor e data de cadastro. É o que nós precisamos, tá? Bom, algumas vezes eu vou esquecer alguns campos aqui, porque a gente vai fazendo, né? E eu posso esquecer de colocar algum campo, ou então pensar mais para frente, poderia colocar esse campo. Nós vamos voltar, eu vou falar para vocês nesse momento, olha, nós vamos voltar e vamos colocar o campo que a gente quer ou alterar do jeito que a gente precisa, ok? Vai ser bem dinâmico isso. Então, vou salvar aqui e vou colocar produto, ok? Salvei. Bom, já estava esquecendo, tá vendo?
foto. E a foto do produto? A foto do produto vai ser um varchar de 50, tá? E não pode ser nulo. Então vai ter que ter foto. A foto vai ser um varchar, tá? Se alguém estranhar, porque essa foto vai ser o nome do arquivo da foto. Então eu vou pegar esse nome do arquivo no banco de dados e vou buscar ele fisicamente no site e exibir, tá? Ele vai estar gravado fisicamente no nosso site, ok? Na estrutura, né, do site. Bom, vou criar aqui agora comentário, tá? Vai ser idt comentário, vou explicar já o que é. Inteiro, tá? Vamos colocar aqui um idt cliente, idt cliente não, nome, tá? Varchar de 50, e-mail, varchar de 50. Descrição, varchar, vamos colocar um varchar de 200. Vamos salvar aqui rapidinho, comentário, tá? O que é isso aqui? Vamos colocar primary key e o identificador. Todas vão ter isso, tá? O identificador autoincremental. O que é isso aqui? Isso aqui vai ser a parte de comentários do produto. Você vai lá, compra o produto e você quer comentar o produto, falar que ele é muito bom e etc. Então, nós vamos fazer nessa tabela. Só que está faltando uma coisa aqui. O identificador do produto. IDT produto. O que ele é? Inteiro. Não pode ser nulo, não pode ser nulo, não pode ser nulo e não pode ser nulo, tá? Coloquei apenas o IDT produto inteiro, porque ele vem dessa tabela aqui, certo? E por que eu não coloquei ele como identity? Tá vendo? Ele está como identity no. Porque ele não é autoincremental aqui. Ele é uma foreign key, né? Uma chave estrangeira da tabela produto. Então eu vou pegar dessa tabela produto, ok? E agora, além da descrição, eu vou colocar a nota, tá? A nota que eu vou dar para o produto. E vai aparecendo, eu vou colocar a nota que esse cliente, né, que essa pessoa aqui colocou para esse produto, ok? Vamos criar agora a tabela de vendas, tá? Vamos colocar aqui identificador venda inteiro. Vamos colocar aqui identificador do cliente, certo? Que fez aquela venda inteiro. Vamos colocar aqui o identificador tipo venda. Vou explicar rapidinho, vou explicar o que é, tá? Inteiro. E vamos colocar data de cadastro, né? Data de cadastro dessa venda, né? Data da venda, na verdade, mas eu vou manter o padrão de data de cadastro, ok? Date time. E vamos colocar o valor total que foi essa venda. Decimal. O identificador da venda, ele volta naquele mesmo princípio. Ele é uma primary key e ele tem um identificador automático, tá? Autoincremento. E essa tabela se chama venda. Vamos salvar. Salvei. Identificador do cliente é uma foreign key, não pode ser nulo. Identificador tipo de venda, eu vou explicar agora, não pode ser nulo. A data de cadastro não pode ser nulo. E o valor total também não pode ser nulo. O que é o tipo de venda? O tipo de venda é cartão de crédito, cheque, boleto. Nós vamos colocar isso, qual que é o tipo da venda que foi feito, tá? Então, eu preciso de uma tabela, né, de tipo de venda. Então, eu vou colocar aqui, ó, new table, tá? IDT tipo venda, tá vendo? Sim. E vou colocar aqui, ó, na verdade, uma descrição desse tipo de venda, que vai ser um varchar de 50 até muito. Vamos colocar aqui varchar de 30, porque é boleto, cartão de crédito, cheque, débito em conta, esse tipo de coisa que a gente vai colocar aqui, tá? A mesma coisa, ele é chave, primary key e yes para autoincremento. Vamos salvar e vamos colocar tipo venda, ok? Agora nós precisamos de uma tabela onde vai ligar os produtos a uma venda, porque o cara pode comprar vários produtos, né? O cliente pode comprar vários produtos. Então, botão direito, New Table, IDT, Itens, Venda. Isso.
itens, venda. Nesse aqui vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, é IDT venda, ele vai ter uma chave composta, tá? IDT venda vai ser inteiro, o IDT produto vai ser inteiro. Aqui eu vou colocar quantidade do produto, tá? Quantidade do produto vai ser um decimal, porque pode ser por quilo ou pode ser unidade. Nesse caso, nós vamos trabalhar com unidade, vou colocar inteiro, tá? E aqui, o valor unitário, que é o valor do produto, o valor que ele foi comprado, certo? Por que a gente coloca aqui o valor que ele foi comprado? Porque é interessante, se você alterar o valor do seu produto um dia, se o produto aumentou, por exemplo, você sabe que essa venda aqui foi feita com valor antigo, entendeu? Então, porque se você for fazer com campo calculado, igual calcular na hora, e pegando o valor lá do produto, o histórico de vendas vai dar errado. Se você vendeu por R$10 ano passado e hoje você está vendendo por 12, o seu relatório do ano passado tem que dar o mesmo valor. Se você altera o valor do produto hoje, altera a sua venda lá atrás. Então, por isso que a gente guarda o valor unitário aqui também, para a gente poder fazer as contas. Então, aqui, ó, olha o que é interessante. Eu vou marcar esses dois campos, é só segurar o Shift, tá? Segura o Shift e seleciona os dois campos e eu vou marcar ele como chave. O que é isso? Eles são uma chave composta. Ele não é uma chave única, como no cliente, no comentário, no produto. Essa chave ela é composta pelo identificador da venda, que é uma foreign key dessa tabela, e é um identificador e também uma foreign key do produto. Então, uma venda só pode ter um determinado produto uma vez cadastrado. O que você altera, na verdade, é a quantidade e não inclui mais um produto. Por exemplo, eu fiz uma venda, eu tenho a venda 10, que é o indicador da minha venda, 10. Aí eu vou lá e compro uma TV de LCD e cadastro nos meus itens de venda, nos meus itens de venda. Aí eu vou lá e coloco, aí eu resolvi comprar mais uma TV de LCD. O mesmo produto. Eu não vou lá e incluo o produto de novo. Eu vou lá e apenas altero a quantidade do produto colocando 2. Tá? Então eu tenho aqui o valor e aqui, nesse caso, já tem a data. Aqui eu não preciso da data, porque a data já está lá no identificador da venda. Certo? Então vamos salvar e vamos chamar essa tabela de itens venda. Esse caso aqui é especial. Tá vendo que eu tenho plural aqui? Eu poderia chamar item venda? Sim, posso chamar item venda. Não tem problema nenhum. Mas você pode chamar de itens venda pelos itens que tem na venda. Eu vou manter como item venda. Eu quis mostrar para vocês que muita gente se confunde nessa parte, tá? Eu vou colocar como item venda, que continua para mim sendo um registro, tá? Bom, criada aí mais uma tabela, eu vou criar nossa próxima tabela aqui de banner, tá? IDT banner inteiro. Descrição, tá? Vamos colocar aqui como varchar de 50. E eu vou colocar aqui, ó, imagem, tá? Que é a imagem do banner, certo? Uma outra coisa que eu vou colocar é prioridade, que vai determinar a quantidade de vezes que vai aparecer o banner, tá? Então ele pode ser dentro de prioridade. Só que eu posso tanto trabalhar dessa maneira, como trabalhar como um ad rotator, né? Que eu vou estar mostrando mais para frente como que a gente vai trabalhar. Esse nome desses campos aqui, eles vão ser alterados, tá? Mais para frente eu vou falar para vocês, a hora que eu estiver alterando, eu vou falar para vocês, ó, lembra quando eu falei que nós vamos alterar? Porque a gente precisa colocar nomes específicos para poder trabalhar com ad rotator automaticamente. Mas eu vou deixar aqui para vocês terem a noção que nós vamos ter banner aí no nosso site, ok? Então eu vou marcar aqui o identificador do banner, identity, ok? Não pode ser nulo, não pode ser nulo, não pode ser nulo, ok? Vamos salvar e eu vou colocar aqui o seguinte, banner, ok? Vamos alterar aqui o identificador do banner. Já alterei. Ok, então. Bom, essas são as nossas tabelas, tá? Que a gente vai trabalhar inicialmente aí com o nosso
com a nossa loja virtual, tá? O nosso banco de dados ele está dessa maneira e ele contém essas tabelas. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, criar os relacionamentos entre essas tabelas. Eu vou clicar aqui, ó, Database Diagrams, e vai me dar uma mensagem, né, falando que eu quero criar o item. Eu vou dar Yes, tá? Vou clicar com o botão direito, New Database Diagram. E eu vou selecionar as tabelas que eu quero fazer relacionamento entre elas. Banner, por exemplo, não tem relacionamento com nenhuma, tá? Então, não vou nem selecioná-la. Vou adicionar aqui. Na verdade, vou colocar só para vocês verem que ela não tem relacionamento nenhum e como que ela vai ficar. Então, vou sumir com isso aqui para aparecer aí melhor. Vamos trazer as tabelas aqui todas juntas. Cadê o resto das tabelas? Eles dão um jeito de sumir com as tabelas. Tem mais uma por aqui. Aqui, de banner. Para cá não tem mais não. Então nós temos aí, nós temos aí as tabelas da nossa loja virtual. Deixa eu confirmar, são 6 tabelas? 3, 6, 7 tabelas. Está faltando uma aqui, comentário. Então vou dar um jeito de organizá-las aqui, ó, para que fique melhor. Então vou pegar aqui, vou arrastá-las para cá. Ok? Então vou deixar a banner aqui um pouquinho afastada e vamos trabalhar aqui. Diminuir aqui um pouquinho as tabelas para poder caber na nossa tela. Você pode trabalhar com zoom também, tá? Você pode chegar aqui e colocar um zoom de 90%, que ajuda. Bom, vamos lá. Deixa eu arrastar aqui. Pronto. Vamos começar aqui, ó, pelo cliente. Ok? Vou pegar aqui e arrastar, tá? Vou clicar e segurar e vou arrastar para minha tabela de venda, ok? Arrasto de IDT cliente para IDT cliente da minha tabela de venda e solto. Ele me fala que o relacionamento vai se chamar Foreign Key, que é FK, né, de Foreign Key, venda cliente. Aqui vocês apenas confirmam se Primary Key Table é cliente, porque a primary Key de IDT cliente está na tabela cliente, então está aqui. E o Foreign Key, aonde que está? Está na tabela de venda, né, que é a chave estrangeira, então está aqui. Então vou dar um OK. Isso aqui eu não vou alterar e dou um OK. Olha lá, ele faz o relacionamento para mim, tá? O relacionamento de eu mandei salvar aqui, aparece essa janelinha, vocês colocam o nome que vocês quiserem no diagrama, tá? Eu vou colocar como 0. Ele vai falar que vai salvar, então ele fez a alteração. Então o relacionamento aqui, tá? É de 1 para muitos, né? Para um cliente pode fazer várias vendas, tá? Na verdade, várias compras, né? O produto, aliás, vamos continuar aqui com a venda. Olha aqui, esse aqui que eu tenho a chave composta, olha o que acontece. Eu tenho aqui o IDT venda vindo para cá, ele marca para mim Primary Key Table venda, item venda na Foreign Key, tá vendo? E eu dou OK. E OK. Agora ele está me pedindo uma Foreign Key do IDT produto. Então eu vou pegar daqui do IDT produto e arrastar até aqui, IDT produto. Aonde está a Primary Key? Em produto. E onde está a Foreign Key? Em item venda. Então eu dou OK e OK. Então ele cria esse relacionamento para a gente. O tipo de venda, aonde que ele está sendo determinado? Lá na tabela de venda. Então eu clico aqui, tipo de venda, arrasto até aqui, tipo de venda, tá? E ele fala onde que está a Primary Key e onde que está a Foreign Key. E dou um OK. Tá vendo os relacionamentos sendo criados? E agora, o IDT comentário, eu tenho aqui a parte do do produto. Então, onde que está a minha Primary Key? Mandei salvar, tá? Dou um Yes.
Onde que está a primary key? Eu sempre arrasto da primary key para a foreign key, tá? Do pai para o filho. Então, IDT produto, eu vou arrastar até IDT produto de comentário. Ok? Tá vendo? Primary key e foreign key. Ok e ok. Então, nossos relacionamentos estão criados, tá? Das nossas tabelas. Não é complicado. Fica aí, só banner que está sobrando, tá? Porque banner não tem relacionamento com nada. Mando salvar e ok. Nossos relacionamentos entre as tabelas estão criadas. Ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui com a criação das nossas tabelas e eu vou mostrar na próxima videoaula a criação das procedures. Ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau!